Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 1 a 30, uma história emocionante. Então o pastor vai ler. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém. Que mensagem linda. Esta mulher vai ter um encontro com o Salvador. Ou o Salvador vai ter um encontro com ela. Que privilégio!
Aquele dia, um dia ensolarado, ela sai sozinha, porque provavelmente ela não queria ser vista. Ela está aí numa situação, como nós já vimos, incômoda, né, para a sociedade. E ela prefere ir sozinha tirar água. Veja que é meio-dia, na hora que o sol está muito forte. E as mulheres preferiam ir juntas mais cedo ou mais tarde. Então, para não encontrá-las, ela foi sozinha. Só que Jesus também está cansado e para bem nesse poço onde que ela vem tirar água. Uma coincidência, né? Será que existe coincidência, pastor? Coincidência não Ou existe. foi o encontro que Jesus marcou com ela? Ela não sabia, mas Jesus marcou o encontro com ela ali. Ele marca o encontro com as pessoas. Versículo 4. Era necessário passar por Samaria. É que ele saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. Então ele precisava passar por Samaria. E quando ele chega em Samaria, ele fica ali naquele poço. Ali se dá o encontro. E ela então vem, né? Ele está ali sentadinho, à beira do poço, no versículo 6. Isso se deu por volta do meio-dia, como nós já falamos. Então ela vem para tirar a água. E o que Jesus fala para ela, pastor? Ele pediu primeiro um pouco de água, tornou o caldo porque ela falou para ele: o senhor é judeu, eu sou samaritana, a gente não pode conversar livremente. Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? O senhor falou para ela. Jesus estava com sede. Ele queria um pouquinho de água. Me dá um copo de água. Cansado, porque ele veio andando com os discípulos. Os discípulos também saíram, foram comprar comida. Aí já tem um problema, porque como que ele ia beber no vasilhame dela? Se os judeus acham que os samaritanos são imundos. Mas Jesus não estava vendo isso. Jesus quebrou o paradigma, Jesus quebrou esse conflito entre samaritanos e judeus, embora ela ainda não saiba. E ela pergunta, então Jesus agora vai começar a revelar-se a ela. Ele vai conversar com ela e vai mostrar para ela quem é ele. Então Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Uma mulher simples ali daquela cidade, apesar disso, ela vai demonstrar durante o texto conhecimento sobre as Escrituras. Veja como Jesus responde, pastor: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Jesus responde para ela. Aí ela então vai perguntar: o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo? Onde conseguir essa água viva? Jesus está falando de coisas espirituais e ela não conseguiu ainda entender aquilo que Jesus está querendo dizer a ela. Que água viva é essa? Jesus revela a ela a primeira pessoa que ele é a água viva. Porque ela foi a primeira a saber disso. Depois o Senhor vai usar esta mesma palavra quando ele está ali na festa, no último dia da festa, no capítulo 7 de São João, versículo 37, 39 a 39, Jesus diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então ele vai revelar para ela de primeira mão que ele é a água viva. O ensino de Jesus, não? Ele sempre procura usar os elementos que estão ali para fazer o seu ensino. Você vê que ele, naquele outro episódio, ele falou sobre o pão. Aqui ele usa também a mesma coisa, a água, o poço. Ele usa o termo água viva. Só que ela não entende. Os olhos dela estão só no mundo material, como daqueles que você falou do pão. Eles queriam só o pão como alimento.
E ela está pensando da água também como alimento. No versículo 12 ela fala: acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quer dizer, ele está revelando algo de primeira mão para ela. Ela é a primeira a receber este conhecimento. Ele falou o dom de Deus, aí já começa a falar de água viva. O dom de Deus, o presente que Deus mandou ao mundo, que é ele. Aí né? agora ele está falando sobre que essa água vai jorrar para a vida eterna. Aí ele já introduziu a frase vida eterna, essas duas palavras. Quer dizer, essa água sempre está brotando e brotando e brotando cada vez mais. Ela não se acaba. E a pessoa não tem sede. Quer dizer, a água que Deus dá, o Espírito que vem de Deus, que é vida, ele não permite que a pessoa tenha sede. A sua alma fica sedenta, desesperada, morta, como a alma dessa mulher estava, sedenta, morta, não é? Jesus vai revelar isso. Então, como ela disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela ainda não tinha entendido nada. Então, o que o Senhor disse? Aí ele fala uma coisa inesperada, né? Fala uma coisa: vá, chame o seu marido e volte. E ela então responde: não tenho marido, respondeu ela. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí Jesus usa o seu dom, a onisciência, o seu atributo de Deus, a sua divindade, para revelar o que está dentro dela. Como que é a vida dela? Já teve 5 maridos e o que agora tem não é dela. Por isso que o Senhor falou: vá chamar o seu marido. É lógico, ele não conhecia essa mulher, então esse conhecimento tem que vir da sua divindade, da sua onisciência. Mas o que ele quer aí não é atacá-la. Não, ele quer fazer uma forma de poder abrir o coração dela para que ela possa entender aonde Jesus quer chegar. Tanto é que Jesus falou: o que você acabou de dizer é verdade. Você está falando a verdade, que você não tem marido. O que está agora com ela é um amante. Mas veja então o que ela diz: Senhor, vejo que é profeta. Porque a palavra que Jesus falou ali tocou nela. Revelou algo que somente um homem de Deus poderia saber. Porque ela falou: vejo que o Senhor é profeta. Que a palavra dele foi uma palavra que ultrapassou todo o conhecimento normal. Como que ele poderia saber isso a respeito da vida dela? É aquele Deus que tudo sabe, que revela, aquele Deus de Daniel, né? E aí então ela diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela introduz uma questão teológica aí para dizer qual que é o certo. O que está certo? Adorar em Jerusalém ou adorar nesse monte aqui onde os nossos antepassados adoraram? E aí Jesus faz uma declaração aí que: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Ele quebrou tudo, simplesmente. Falou: não, você não deve pensar assim, não. Está chegando a hora que isso vai acabar. Vai acabar e não vai demorar muito, né? Não ia demorar muito, não. Então... No 22, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aí está naquele texto de Romanos, pastor, capítulo 9, versículo 4 e 5, não é? Que fala: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas.
Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Aqui é interessante dizer que todas as alianças, todas as promessas, por isso que fala a lei e os profetas, todas as coisas que Deus fez foi através do povo de Israel, o povo judeu. E Jesus então afirma isso. A salvação vem dos judeus. E Jesus nasce num lar judeu, nasce como judeu, é criado como judeu. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então, o adorarão em espírito e em verdade, por quê? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. E ele não tem a limitação de ter um corpo. Apesar de não ter um corpo, ele é uma pessoa. Então ele pode estar em qualquer lugar, qualquer momento. Isso aí não seria problema para Deus. Aqui Jesus já está começando a dar uma ideia seguinte: não vai ter mais nada disso. Acabou tudo isso. Quando o véu do templo se rasgar lá no meio, todos nós, aonde estivermos, podemos buscar a Deus. São estes os adoradores que o Pai procura. E aí ele revela: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No livro de Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ela está diante do Deus invisível, que vai se revelar ali para ela. O Deus invisível se encarnou e se tornou visível. Na forma humana, ele está ali falando com essa mulher, falando das coisas que ela faz e que ela precisa dele, como todos nós, que ela é uma pecadora assim como nós. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E é isso que ele está fazendo, não é? Está explicando para ela. Ele começou a explicar todo o plano que Deus está fazendo através de Jesus. Quando ela fala, eu sei que o Messias está para vir, ela estudava a palavra. E você vê por que Jesus chega até ela. Ela tem sede de Deus. É quando ela diz: quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela mostrou aqui que ela acreditava que o Messias viria. E que ele ia explicar tudo, tirar toda essa confusão. Ele iria explicar todas as coisas para as pessoas. E Jesus fala para ela: faz sou eu. a declaração: sou eu o Messias, eu que estou falando com você. Eu estou te explicando tudo. E é interessante também, né, pastor, que aí nenhum discípulo está com ele quando ele se revela a esta mulher. Ele precisava ficar sozinho para mostrar para ela que ele era o Messias. Que ele é esse que veio anunciar a verdade. E ela deixou o seu cântaro e voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então ela faz uma pergunta, ela revela para estes homens da cidade que ela tinha se encontrado com ele, que ele falou tudo o que tinha acontecido com ela, e ela põe a pergunta: será que ele não é o Cristo? Ele tinha se revelado, mas ela, com esta pergunta, ela também suscita desejo nesses homens de irem atrás de Jesus. Então eles querem ver, querem saber quem que é essa pessoa. Eles querem saber. E aí no versículo 39, pastor? No 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Então ele causou um impacto tão grande nela, que quando ela dá esse testemunho, eles acreditaram nela. Você vê que alguma coisa provocou uma mudança nela ali, que quando ela falou, eu não sei se ela estava eufórica, alegre, nós não sabemos como ela estava. Bom, outra coisa que a gente pode perceber, um povo muito receptivo. Era A mensagem. Um povo muito, provavelmente, que conhecia muito as Escrituras, apesar deles só acreditarem no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ela fala: olha, ele me falou tudo que eu tenho feito,
Podiam pensar, ele é um profeta. Ela disse, será que ele é o Cristo? Então as pessoas iam ter a oportunidade de ver um profeta pessoalmente. Eles queriam ver quem que era essa pessoa. E aí no 40, Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Por causa da palavra de Cristo, Jesus vem ali falando com eles, Pregando o reino de Deus, aquela pregação que sem ninguém para interrompê-lo, ninguém para criticar, ninguém para condenar. em Samaria não tinha nenhum doutor da lei, nenhum fariseu, nenhum saduceus. Então ele se sentiu livre para ele falar, para ele colocar ali o processo, né, da salvação, o processo do reino de Deus que tinha chegado. E então, Disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. veja, pastor, como isso emociona a gente, pelo Espírito de Deus, né? Quando eles disseram à mulher, agora nós cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos, aleluia. Eles ouviram Jesus. Eles não só viram, eles estavam vendo, mas eles ouviram o que Jesus falou. E sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Privilégio de ter Jesus Glória 2 a dias Jesus. ali com eles. Glória a Jesus. Ficaram ali. E essa frase, o Salvador do mundo, É, Senhor. ela só aparece nesse versículo. Não aparece mais em lugar nenhum. Mas aí ele veio matar a sede de uma mulher que estava, né, perdida, que estava procurando, né, ter algo para ela e não conseguia. Uma família, ela não tinha ninguém. Ela estava sozinha, desamparada, não podia nem chegar no poço para retirar água, porque as mulheres e as pessoas fugiriam dela ali, ou então iriam comentar. Ela estava sendo discriminada, né? Ela vai sozinha no poço, e aí ela se encontra com o Salvador, pastor. Que lindo! Este Salvador vem agora também, e ele está passando aí pela sua casa, usando aqui o pastor, esta serva de Deus, passando pela sua casa. Ele quer te dar essa água da vida, ele quer que você tenha parte na vida eterna, não é, pastor? É tão lindo a gente ver essa cena, porque é através dessa mulher, né, desprezada, que a palavra do Senhor chega a essa cidade. E ela, né, com aquela sinceridade dela, chegou, olha, venham ver. Ela foi lá, será que ele não é o Cristo? Diversas vezes, Jesus mostra que nós não devemos desprezar ninguém. Os fariseus, os doutores da lei, eles desprezavam as pessoas. Os olhos de Jesus enxergam naquela vida, naquela Que está no coração. naquela alma que ela precisava de Jesus. Ela tinha sede de Deus. E que através dela, então, a mensagem do reino chega àquela cidade. Ela estava perdida e ela se encontrou com o Salvador, aquele que podia dar tudo o que ela precisava. Com quem mais ela poderia estar que podia dar tudo isso que ele deu a ela? Sou eu sou o Messias. O eu sou aí é o nome de Deus, é o nome que Deus usa para que Moisés vá falar para o faraó. O eu sou te mandou. Então o eu sou está se revelando a ela. O eu sou chegou aqui nesse poço, nesse corpo humano que Jesus está cansado, mas o seu poder sempre ativo, olhando atentamente, com todo cuidado, o que cada alma precisa. O que você precisa agora, o Senhor Jesus também está olhando, que o seu lar precisa, o seu filho. Ele está com o olhar bem atento, ele cuida de tudo. Mas você precisa ter um encontro com ele, com o eu sou o Messias. Tem que ouvir o que ele tem para dizer, né? Amém. Como aqueles de Samaria foram lá e pediram para ele: fica aqui, olha, fica aqui, fala com a gente. Não vai embora não. Não vai embora, fica aqui. Enquanto os dele estavam expulsando ele da cidade,
Não quiseram nem que Jesus ficasse lá pregando. Né? Por isso que ele fala que o profeta na sua casa, na sua terra, não tem honra. Estes daí queriam. E se Jesus tivesse ficado mais dias, quanto mais Jesus ficasse, mais ainda eles iriam estar ali ouvindo. Pois essa cidade vai ser alcançada por Filipe. Atos 8, né, pastor? 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Olha que coisa linda. Quando a multidão ouviu Filipe e seus sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Olha que bacana, hein? Uhum. Aquelas pessoas que Jesus também foram lá, deram atenção a Jesus. E aqui de novo, eles estão dando atenção. Da mesma forma com Filipe, hein? O que a gente vê é que esse povo era um povo acolhedor, né? E João estava crescendo tanto ali a palavra de Deus em Samaria, que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, aí no capítulo 8 de Atos, onde nós estamos lendo, foram lá, versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E por que eles aceitaram a palavra de Deus, Samaria, pastor? Jesus já tinha deixado a semente ali. Jesus já tinha tocado no coração. Aquela mulher naquele poço foi a semente. Foi. Ela foi a semente. Foi. As boas novas do Senhor, assim como chegou lá para esta mulher. Chegou para os samaritanos. Que possa chegar também na sua casa, na sua família. Amém. Pastor? Ora, pastor. Pai, glorificamos o teu nome, Senhor. Diante dessa palavra tão maravilhosa, Senhor. Queremos pedir que o Senhor toque esses corações que estão agora ouvindo essa mensagem. Sim. Que assim como os samaritanos fizeram, Senhor, abrindo seus corações à pregação de Jesus. Sim, Pai. Que essas pessoas também possam abrir seus corações para que Jesus possa fazer morada, para que Jesus possa lhes dar a água viva. Amém, Senhor. O dom de Deus. Sim, Jesus. Que possa abrir os seus corações para eles crerem em Jesus Cristo. Sim, Jesus. E que possam também ser adoradores de Deus em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Te agradecemos por todas as coisas, Pai, neste dia. E pedimos, Senhor, que nos dê a graça de vivermos na Tua presença, Senhor, a cada dia. Pedimos isso com a ajuda do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Eu quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz de Jesus.